E então, na Antena Aberta de hoje, queremos conhecer a sua opinião sobre esta questão. O referendo de coadoção e adoção por casais do mesmo sexo, tendo na ideia que o Presidente da República hoje terá de tomar uma decisão sobre esta proposta de referendo. Já temos as duas produtoras ao telefone, a Ruth Sá e a Luzinira Frangolis, a receberem o seu telefonema. 21 794 6161 e 21 794 6162 são os números para onde espero que esteja já a ligar. Ainda o e-mail antena.aberta@rtp.pt e via Skype. Isso seria mesmo fantástico, rtpantenaberta@rtp.pt. Para passar esta hora connosco tenho o Ricardo Jorge Pinto, em Lisboa, desta vez em Lisboa, é bom estar nos olhos nos olhos, para falarmos de um assunto que tem feito baixas em várias áreas. E é natural que assim seja. Na verdade, esta não é uma daquelas matérias que esteja inscrita, por exemplo, num programa de governo. O PSD não tem sequer, do ponto de vista ideológico, uma marca distintiva relativamente a esta questão, o que ajuda a explicar porque é que houve as tais declarações de voto que tu há pouco referiste, quando o PSD decidiu, por disciplina de voto, colocar os deputados a transmitirem a sua posição de forma idêntica. Como também se entende que, em relação a esta matéria, haja cisões tão relevantes entre a bancada parlamentar do CDS e a bancada parlamentar do PSD, apesar do espírito de união que parece estar neste momento a reinar. Não foi matéria de acordo de governo. Exatamente, não está naquilo que Paulo Portas e Pedro Passos Coelho assinaram como devendo estar entendidos naquilo que diz respeito a uma estratégia comum, mas mais do que isso mostra que há ali cisões que na verdade estão apenas neste momento tapadas e que a qualquer momento podem aparecer à tona se houver fraturas naquilo que é a coligação governamental. Não será certamente sobre estas matérias. Esta matéria é daquelas que provavelmente nem Pedro Passos Coelho nem Paulo Portas gostariam de estar neste momento a discutir, embora do ponto de vista tático possa ser até útil para qualquer um dos partidos, tendo em conta que isto é daquelas discussões que acaba por deixar para segundo plano matérias bem mais sensíveis e também bem mais embaraçantes para o governo, como é a atual crise económica e a forma como o país vai sair desta ajuda externa. De resto, os partidos da oposição já vieram dizer que isto eventualmente será uma manobra tática exatamente para desviar as atenções. Não parece que seja, na verdade. Eu acho que houve aqui mais irresponsabilidade por parte de alguns deputados do PSD que acabaram por colocar Pedro Passos Coelho entre a espada e a parede relativamente a esta matéria e daí ter-se criado toda esta confusão e daí ter-se aparecido estas cisões dentro de uma bancada parlamentar que, embora escolhida a dedo por Pedro Passos Coelho, na verdade, em relação a estas matérias, não está completamente de acordo. Genuinamente, há algum partido que queira o referendo? Não, eu acho que não. Esta era uma daquelas questões que não tem sequer o tempo certo e, eventualmente, essa pode ser uma das questões pelas quais Cavaco Silva enviará agora para o Tribunal Constitucional. Eu acho que Cavaco Silva gostaria mesmo de reprovar, vetar politicamente esta lei. Provavelmente não o fará para não estar a afrontar os partidos da coligação com os quais ele neste momento está a tentar encontrar um bom clima de entendimento. E, portanto, vai enviar para o Tribunal Constitucional à espera que o Tribunal Constitucional chumbe as À espera que chumbe, ou se não chumbar, eventualmente fazer regressar ao Palácio de Belém, mas já num outro tempo que não este, eventualmente já até depois da saída de Portugal desta ajuda externa. E isso tem a ver exatamente com isto. Eu acho que neste momento nenhum partido gostaria de estar a discutir estas questões. Os partidos da oposição, porque gostariam de estar a confrontar o governo sobre aquilo que são as dificuldades económicas que o país está a atravessar, a pedir explicações sobre como é que os portugueses neste momento estão a olhar para os seus recibos de vencimento e a verem uma carga fiscal tão acentuada. Os partidos da coligação governamental, porque percebem que esta matéria acaba por os embaraçar mais do que ajudar, apesar desta distração que temporariamente e muito pontualmente esteja a criar. E estamos a falar de um referendo. É uma consulta popular que envolve
dinheiro, que envolve pessoas, que envolve tempo, muito tempo. E, sobretudo, que não envolve a atenção das pessoas. Independentemente da importância que a matéria tem, e obviamente que tem, eu acho que não está numa lista de prioridades, não está no top 10 das prioridades dos portugueses esta questão neste momento. E, portanto, poderia ser muito provavelmente um nado morto, um referendo que não tivesse metade da participação, portanto, nem sequer acabaria por não ser um referendo legítimo. Exatamente. E há depois também todas essas questões legais, até a própria colocação das duas perguntas que dizem respeito a questões diferentes, acaba por ser também um empecilho para o entendimento que as pessoas fazem desta matéria, para além de que olharão sempre com alguma perplexidade para o facto de se estar a querer discutir agora esta questão, com tudo aquilo que envolve, como disseste agora e muito bem, de dinheiro, um referendo fica caro. Se viesse a ser agora efetuado, coincidiria mais ou menos com as eleições europeias e isso também acabaria por baralhar um pouco mais aquilo que é o esclarecimento político acerca das Ricardo, estamos a ver aqui as perguntas e, de facto, elas juntam várias coisas. A primeira é: concorda que o cônjuge unido de facto do mesmo sexo possa adotar o filho do seu cônjuge ou unido de facto? A segunda, concorda com a adoção por casais casados ou unidos de facto do mesmo sexo? São coisas completamente diferentes. Enquanto a coadoção, de certa forma, é plasmar na lei aquilo que já existe na realidade, o outro não. O outro é um passo em frente. O outro é um passo em frente e é um passo que mereceria reflexão, mereceria uma discussão aturada sobre aquilo que está verdadeiramente em causa, e eu duvido, em primeiro lugar, que os partidos políticos neste momento possam deslocar os seus recursos para um esclarecimento cabal da população sobre esta matéria, e depois duvido também que a própria população esteja interessada em discutir. Ou seja, mesmo que haja um referendo, vamos imaginar que há um referendo, dificilmente esse referendo terá uma participação superior aos 50% que o torna vinculativo. E, portanto, pode ser uma daquelas questões que acaba por não dar em nada, porque se apenas 20% ou 30% dos eleitores tiverem alguma coisa a dizer sobre esta questão, ele acaba por ser inútil. Gastou-se tempo, gastou-se dinheiro, atrasou-se uma série de processos. Será esse o objetivo da JSD? Como é acusada? Não quero acreditar nisso, não quero acreditar que haja por parte de qualquer um dos deputados na Assembleia da República um intuito de nos estar a fazer perder tempo e dinheiro sobre estas questões. Quero acreditar que eles estão verdadeiramente interessados em alterar alguma coisa no que diz respeito à matéria legislativa. Mas foi uma forma de impedir que a lei entrasse em vigor, não é? Sim. Uma lei que foi aprovada na Assembleia da República. Do ponto de vista tático, e isso são os tais antecedentes históricos, a verdade é que o PSD se precipitou-se ao aprovar na generalidade esta matéria, e quando chegou agora à especialidade acabou por perceber que na verdade isto não era tão pacífico como se presumiria, e talvez então do ponto de vista tático esta questão de colocar o referendo fosse uma solução de recurso, uma solução de emergência, que na verdade, como já se percebeu, não está a ser muito positiva para a imagem do PSD e depois para a imagem também da coligação governamental. Vamos ouvir alguns telespectadores que nesta altura estão em linha. Teresa Ferreira tem 54 anos, é portageira, fala-nos de Lisboa. Bem-vinda, Teresa. Bom dia. Bom dia. É assim, eu sou contra o referendo, porque isso acho que é uma fantochada que o Governo está a fazer para deixar de falar na crise. Segundo, eu tenho pessoas conhecidas que estão do mesmo sexo, que têm uma bebé. Agora diga-me, qual é a lógica de um dia haver uma coisa com uma delas, a outra não pode ficar com o bebê, que foi criado por elas as duas? É preferível ir para uma instituição? Eu acho que isso é de loucos. Outra coisa, acho bem que é preferível serem adotados do que estarem em instituições onde, tudo bem, têm carinho, têm todas as coisas, mas não é a mesma coisa que estar numa casa e ter o carinho de duas pessoas. Tudo bem, são do mesmo sexo. Eu tenho 54 anos e tenho ouvido coisas horríveis de pessoas da minha idade. Eu não sou assim. Eu penso que as crianças devem ser amadas, acho que tanto por duas mulheres como por dois homens. Para mim, acho que é a mesma coisa. Agora, ainda por cima, quando são criados tanto por dois homens como por duas mulheres, e ao fim uma morre e elas vão para uma instituição, eu gostaria de saber qual é a lógica de uma coisa dessas. Acho que isso que está mal. Está mal porque a criança foi criada por elas ou por eles, e depois vai para uma instituição, qual é que será o final dessa criança?
É essa a opinião que eu também tenho e essa pergunta que eu deixo para fazer aos senhores do Governo e da Assembleia da República que querem o referendo. Eu, por mim, irei votar, mas contra o referendo, não a favor do referendo. Sou contra o referendo. Acho que não está certo. Aliás, se não conhecesse casos desses, poderia não, mas conheço casos, onde as crianças estão a ser bem tratadas e não tem nada a ver. Vai à escola, é a mãe, qual é o problema? É igual, e pelo menos penso que seja assim. E obrigada. Teresa Ferreira, muito obrigada, um bom dia para si. Obrigada, bom dia. Bom dia. Carlos Pinto é auxiliar de ação educativa e fala-nos do Porto. Bem-vindo, Carlos. Muito bom dia. Bom dia. Ora bem, eu queria manifestar a minha indignação face à proposta de referendo aprovada na Assembleia da República, dizendo que este referendo não se pode realizar e que a atitude sensata por parte do Sr. Presidente da República é inviabilizar, deve vetar a realização do referendo, porque nós temos questões muito mais urgentes e que o Governo, com esta intenção de realizar um referendo à adoção ou coadoção por parte de casais do mesmo sexo, criou aqui uma nova diversão para desviar o foco da atenção daquilo que é essencial. Ou seja, numa altura em que estamos a discutir a crise, em que é pedido sacrifícios aos portugueses, vamos gastar milhares de euros, para não dizer alguns milhões, na realização de um referendo numa matéria que é tão complexa. Haja o mínimo de ciência. Então, se as pessoas vivem com dificuldades, são cada vez pedidos mais sacrifícios e vamos gastar dinheiro desnecessário num referendo que a realizar-se já sabemos qual vai ser a resposta dos portugueses. É claramente um não redondo, porque sabemos que é uma matéria muito complexa e é uma matéria que entra numa parte muito íntima e que na atual sociedade não é vista com bons olhos por a maioria da nossa sociedade. Assim sendo, esta proposta aprovada na Assembleia da República não tem pés para andar. E o Governo criou aqui uma manobra de diversão. E como tal, claro que isto não tem pés nem cabeça e não se deve realizar. Carlos Pinto, muito obrigada pela sua opinião expressa aqui na Antena Aberta. Um bom dia para si. Tenho em linha agora Judite Teixeira, é reformada e fala-nos de Irmesinde. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Judite. Bom dia a todo o país. Olha, eu vou ser ligeira porque temos que custar muito dinheiro. Eu acho que, como o nosso país está em crise, estragar dinheiro em referendos é uma pouca vergonha. E se esse dinheiro, todas as eleições são pagas pelo povo, e vêm 3 eleições agora a curto tempo, vamos pensar em arrumar o nosso país, vamos ser patriotas, vamos pedir aos magnatas que ajudem o nosso país, porque o nosso país está em primeiro lugar. Eu fui toda a vida fora do país, vim para aqui por amar a minha pátria, o que ganhei lá fora trouxe para aqui, tenho aqui uma reforma de 303 euros, tenho a de sobrevivência que sou viúva de 190 e vivo com ela e não me queixo, só onde posso. Nunca tive dinheiro para férias, nunca fiz nada, nós temos de viver com aquilo que temos, mas vamos cuidar do nosso país, que é a nossa pátria, é a nossa bandeira, e ela vale mais que todos os referendos e todos os políticos que há na Assembleia. Vamos acabar com metade dos deputados que estão lá só para ganhar dinheiro e lavar roupa suja. Desculpe o meu desabafo, mas eu nunca liguei para aí, foi a primeira vez, já tentei várias vezes, mas hoje consegui. Eu estava doida para falar isto. Desculpe se fui grossa e curta, mas é assim que eu sou. Muito obrigada. Deixou aqui a sua opinião, o seu desabafo. É importante desabafar de vez em quando também. Eu quero ver o meu país em primeiro lugar no mundo, porque eu sou patriota, sou transmontana e sou orgulhosa. Tenho orgulho da minha pátria e do meu país e do meu bairro, sou bairrista. Desculpem, muito bom dia para todos. Que bom. Bom dia, Judite Teixeira. Um bom dia para si. Obrigada por deixar aqui o desabafo.
João Jorge, fala-nos do Faial. Bem-vindo. Bom dia, Alberta Marques Fernandes. Bom dia ao seu convidado. Bom dia a todos os portugueses. Estou a falar da ilha mais bonita do mundo, que é o Faial. Ao lado tem a do Pico, que é a segunda, que é o ponto mais alto de Portugal. Sobre o referendo, ou a tentativa de referendo, esperemos que Cavaco Silva não faça isso avançar, ou não deixe isso avançar, porque se não há dinheiro para pão, também não há dinheiro para sustentar, para alimentar as berras dos pepelinhos. Por outro lado, eu creio que ainda poderão ir mais longe. Ainda recentemente, há 2 ou 3 semanas, saiu uma notícia que a coroa britânica tinha mandado castrar quimicamente uma pessoa, um homem, porque não lhe agradou, porque também estavam com birras. E não é que passado 50 anos... Pois, isso já foi há muito tempo. Sim, mas ainda passado 50 anos é que perdoaram o castrado. Portanto, o castrado havia de mandá-los também castrar e perdoar ou não, foi ao contrário. Pasme-se o que é a Europa moderna, a Europa, o berço da civilização que é a Europa, faz estas barbaridades. Portanto, esperemos que os de cá não tenham essa ousadia ou esse pensamento. Bom dia, muito obrigado. Obrigada, João Jorge. Um bom dia para si. Aproveito para ler aqui um e-mail de Carmo Matos a dizer que os direitos dos cidadãos não se referendam, respeitam-se. É uma irresponsabilidade colocar a questão da coadoção juntamente com a da adoção. São situações diferentes que devem ser tratadas separadamente, mas isto deve ser muito complicado para Hugo Soares e os seus amigos da Jota. Há aqui alguma unanimidade nos nossos telespectadores que tem a ver com referendo não. Pois, e aqui se calhar há alguma confusão, ou também se calhar as coisas acabam por ser metidas no mesmo saco e são distintas. Por um lado é a questão da figura do referendo. Eu sou favorável aos referendos. Acho que ouvir a população relativamente a matérias que digam respeito, por exemplo, à consciência individual, é de toda a justiça. Fico até preocupado quando por vezes vejo os deputados sozinhos a tomar algumas decisões que na verdade não foram devidamente legitimadas, por exemplo, nas campanhas eleitorais das eleições legislativas, como é este caso. Esta não foi uma daquelas matérias que tenha sido discutida antes dessas legislativas para que as pessoas, ao pronunciarem-se, vinculassem também determinados partidos a determinadas posições. E aí, usar um referendo como forma de auscultar a população parece-me uma coisa muito sensata. Agora, na verdade, depois há a questão do timing e há a questão do dinheiro que foi aqui invocado, há a questão da oportunidade. E depois esta questão que esse mail agora referia, de, na verdade, este referendo estar a misturar alhos e bugalhos. E isso acaba por prejudicar aquilo que é a própria validade desta auscultação. Mas depois há aqui um outro paradoxo, é que, na verdade, as pessoas estão contra o referendo, considerando que ainda têm alguma coisa a dizer relativamente a esse referendo. A verdade é que a questão de existir ou não existir um referendo é uma matéria de legislação, portanto, da Assembleia da República, uma competência da Assembleia da República, que pode ser travada em 2 níveis. Pode ser travada no Tribunal Constitucional, se Cavaco Silva achar que o Tribunal Constitucional se deve pronunciar sobre esta matéria, ou que pode ser travada politicamente pelo próprio Presidente da República, que pode considerar que este referendo não tem, neste momento, utilidade ou oportunidade, ou considerar que ele não tem... E vontade não lhe deve faltar. E vontade não lhe falta. Cavaco Silva já, em relação a matérias semelhantes a esta, demonstrou que não tem nenhuma simpatia sobre estas matérias. Mais do que isso, considera que o país, neste momento, não está sequer interessado em as discutir e em avançar nesse sentido. E então eu diria que, havendo aqui um veto do Presidente da República, ficam apenas, não prejudicados apenas aqueles que consideram que deveria haver um referendo, mas ficam também prejudicados aqueles que consideram que esta lei deveria ir em frente. E, portanto, eu diria que é uma daquelas questões que os deputados criaram aqui uma confusão tal que ninguém vai ficar agradado no fim. Não vão ficar agradados aqueles que queriam um referendo, não vão ficar agradados aqueles que gostariam que isso já tivesse sido aprovado na Assembleia da República. Vamos ouvir mais telespectadores. Agora tenho Jerónimo Neves em linha, tem 70 anos, é agricultor. Fala-nos de Vila Nova de Gaia. Bem-vindo, Jerónimo. Bom dia e bom dia, portugueses. Eu tenho estado a ouvir com certa atenção e já andava com alguma vontade de entrar em contato convosco para falar nisto. E quero começar pelo seguinte. Para mim, as pessoas não se avaliam pelo sexo. Avaliam-se como pessoas. As pessoas, para mim, merecem todo o respeito porque são pessoas e por mais nada. Quanto ao referendo, à coadoção, como é que vocês lhe chamam agora, eu pertenço a uma ninhada de 8. Tenho filhos e tenho netos. Portanto, sei que as crianças são seres muito especiais.
E é isso que me leva a contatar-vos e a falar sobre isto. Como seres muito especiais, sei também que precisam de um pai e de uma mãe. Pronto. Há uma outra coisa que eu gostava também de deixar muito bem esclarecida. Eu não consigo compreender porque é que vocês continuam, uma pequena parte da sociedade portuguesa continua a dizer o casal homossexual ou os casados homossexuais. Vamos lá ver se nos entendemos numa coisa. Eu, por aquilo que aprendi do meu português, eu não fui assim tão mal, mas enfim... Casal significa a união entre um macho e uma fêmea. No caso de dois machos e duas fêmeas, não parece que haja casal. Se não há casal, não há casados. Não há casamento. Não é esse o tema do programa de hoje, Jerónimo. Se quiser ir diretamente ao tema, agradecia-lhe. Já vou aí. Isto é por uma questão de esclarecimento só, mais nada. Para esclarecimento da minha posição. Portanto... Já conhecemos, já percebemos. Já perceberam? Okay. Já. Pronto. Quanto ao referendo, eu devo dizer, sim senhor, acho que deve haver referendo, só por um motivo, atenção. O povo português é muito pouco chamado a dar a sua opinião sobre uma série de assuntos que se têm passado neste país e que atearam com o país para este ponto. Portanto, acho que sim senhor, deve haver referendo. Quanto às pessoas votarem sim ou não, eu, por exemplo, eu voto contra a adoção de pessoas homossexuais associadas, ligadas, que vivam na mesma casa, seja o que for, nunca casais, mas que sou contra isso. Contra isso porque as crianças são seres muito especiais. E só. Não é Jerónimo. Deles, não é lá por as características deles. É só porque as crianças são seres muito especiais. Eu acho que isto chega. Minha senhora. Muito bom dia. Jerónimo Neves, muito bom dia para si. Muito obrigada pela sua opinião. Agora, desculpa, mas não é Jerónimo. Eu estava a ouvir para aí chamar Jerónimo é António, mas pronto. Ai, António! Peço-lhe desculpa, António. Foi aqui um erro. Até à próxima. Peço-lhe desculpa. António, um bom dia para si. Deus, bom dia, brothers. Amélia Beatriz, é reformada, fala-nos de Lisboa. Bem-vinda. Amélia. Amélia Beatriz está em linha? Se calhar não é Amélia. Luzinira Frangolis. Glória Coutinho. Muito bem. Temos outra telespectadora em linha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Glória. Eu penso que não se trata mais do que um faire viver para desviar as atenções dos reais problemas deste país e do próprio partido do governo. Porque, na realidade, se Sá Carneiro viesse à Terra, com certeza que nesta altura voltava a morrer, porque a social-democracia, na realidade, não tem nada a ver com o que este governo está a fazer. E realmente, o que eles querem realmente é distrair as pessoas da situação que se está a passar. E é pena que alguns, consigam enxergar e até se debatam fora do partido. E há já assim uns tantos que até fazem obrigatoriamente ser de acordo com o partido, com leis que não têm nada a ver, com este referendo não tem nada a ver com a obrigatoriedade de obrigarem as pessoas, os deputados, a terem obrigatoriamente a dizer que sim. É pena que não haja mais sociais-democratas de reais a afastarem-se deste governo e o próprio povo ver que este governo não tem nada a ver com social-democracia. Era só isto. Glória Coutinho, obrigada aqui pela sua posição, que é mais contra o partido, que penso que é mesmo o seu partido, com quem está no poder no PSD. Em quem eu votei. Já percebemos. Está desiludida com o PSD, não é? Com este PSD. Com este PSD que não tem nada a ver com social-democracia. Muito bem. Muito obrigada pela sua opinião. Cidália Luís é professora desempregada e fala-nos de Odivelas. Bem-vinda, Cidália. Estou sim, bom dia. Bom dia à senhora jornalista, ao seu convidado e a todo o auditório.
Bem, o meu ponto de vista é o seguinte, eu penso que este referendo é estratégico. Em que sentido? Eu acho que é bem pensado, salvo seja, eu não concordo com ele. Ele é pensado propositadamente pelo PSD, pelo Governo, quem sabe até pelo Sr. Presidente da República, infelizmente, no sentido de desviar as atenções do Orçamento de Estado e atrasar o processo. Isto porquê? Porque o referendo terá 25 dias para ser apreciado. Isso vai atrasar a apreciação do Orçamento de Estado, que não tem data limite. Portanto, a intenção é atrasar o Orçamento de Estado até à saída da Troika. Não. Não necessariamente. Há é. vários juízes no Tribunal Constitucional. Eu sei, não está o coletivo a analisar cada uma das normas. Eu tenho essa noção, mas eu penso que essa é realmente a verdadeira intenção. Acho que não faz sentido um referendo neste momento, porque efetivamente estamos em crise. Não faz sentido um referendo para esta matéria. Tenho quase a certeza que 50% da população não votará. Quanto à decisão em si, eu sou favorável à coadoção, porque acho que não faz sentido as crianças viverem anos com uma família e depois deixarem de viver quando acontece alguma coisa a uma das partes. Claro que depois poderá haver a outra parte da família que tenha também uma palavra a dar. Quanto à adoção por casais homossexuais, eu acho que é uma questão mais polémica e também não tenho uma opinião formada acerca disso. Acho que é diferente, é algo mais complexo. É o meu ponto de vista. Bom dia e muito obrigada. Bom dia, Cidália. Obrigada pela sua participação. Aqui a ler rapidamente 2 mails. José Vieira diz que é a favor do referendo. Uma criança nunca pode crescer e desenvolver harmoniosamente quando é educada quer por um só pai, quer por uma só mãe, muito menos por 2 senhoras ou por 2 homens. No adotar uma criança por homossexuais nunca será feito a pensar na criança, mas sim a pensar por pessoas de orientação sexual homossexual. Temos ainda aqui o Francisco Craveiro, que diz que, na opinião dele, seria mais viável um referendo ao povo se querem a continuação deste governo e a continuidade ou não na União Europeia. Cá está a questão de completamente extemporâneo este referendo na sociedade portuguesa. Sim, mas há aqui um outro aspecto que tenho notado nos telefonemas que pode estar a causar alguma confusão, que diz respeito à disciplina de voto que o PSD sujeitou os seus deputados. A disciplina de voto foi relativamente ao referendo e não relativamente à matéria de substância, não é em relação à coadoção, em relação à adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. Aí o PSD admite que, sendo uma matéria de consciência individual, os deputados depois poderão pronunciar individualmente, neste caso até através de um referendo, votando a favor ou contra essa mesma lei. E, portanto, criou-se aqui também alguma ideia, quanto a mim errónea, de que o PSD estaria a impingir aos seus deputados uma determinada posição sobre esta questão, o que não é verdade. A disciplina de voto foi em relação à questão processual, em relação a existir ou não um referendo. Coelho admitiu-se porque era contra o referendo. Era contra o referendo, isto é, considerava que o PSD, tendo votado positivamente na generalidade, devia agora ser consequente e deveria ser coerente em relação a essa matéria e aprovar também na especialidade esta questão. Depois, há aqui um outro aspecto que também é importante esclarecer e que tu há pouco também já corrigiste. Não há aqui nenhuma incompatibilidade relativamente à apreciação do Orçamento do Estado e à apreciação desta matéria pelo Tribunal Constitucional. Como disseste muito bem, o Tribunal Constitucional tem um número de juízes suficiente para apreciar vários processos em simultâneo e, portanto, nunca haveria ali uma colisão de interesses entre esta matéria e a matéria muito premente do Orçamento do Estado. Agora, também é verdade que haveria aqui uma coincidência de calendários entre aquilo que seria um eventual referendo no início do verão e as eleições para o Parlamento Europeu. E aí sim eu diria que se poderiam confundir matérias, até porque, eventualmente, as pessoas, quando fossem votar ou quando estivessem em campanha eleitoral para essas eleições europeias, pudessem acabar por confundir a posição dos partidos relativamente às matérias europeias e em relação a este referendo, e isso claramente não seria positivo. Vou ler aqui mais alguns e-mails, começaram a cair em catadupa agora que vamos para o final do programa. Diz o Joaquim Santos, não faz sentido referendar algo que foi aprovado por uma maioria expressiva, eleita. Quanto à adoção, é sempre complicado dar esta decisão ao povo que, como se vê, se concentra em querer castigar e limitar a liberdade de cidadãos com estilos de vida diferentes, ao invés de se concentrarem na questão central e dos seus efeitos práticos. Ainda um outro e-mail de Fátima Dias.
Fala-se em tudo isto e eu me pergunto porque não se pensa nas crianças ao longo dos tempos, quando crescerem, o que pensam sobre tudo isto. Muito obrigada, diz a Fátima Dias. Eu não sei se tenho mais algum telefonema, pergunto desde já à Ruth Sá e à Luzirira, estão ainda a tentar novos telefonemas, vamos continuar a conversar. A sociedade também está ainda muito dividida, também é aquilo que percebemos, não é? Entre quem pensa que o amor é superior a tudo e que, portanto, devemos habituar-nos a estas novas famílias e quem não quer ver consagrado na lei esse hábito. É verdade. E há aqui 3 patamares que, de resto, de alguma forma foram manifestados nestes telefonemas. O primeiro diz ainda respeito àquilo que é a ideia do casal. Se o casal pode ou não ser de pessoas do mesmo sexo ou... se eventualmente essa possibilidade, que acabou depois por ser isso já está na lei, clarificada pela nossa lei, mas que na cabeça das pessoas, em muitas situações, acaba por ainda não estar, e isso acaba por contaminar também a discussão desta matéria. Portanto, eu diria que a questão dos casais do mesmo sexo ainda está também aqui muito fresca e não completamente assimilada por parte de cidadãos que acabam por olhar para esta matéria também de soslaio, exatamente porque nunca estiveram verdadeiramente de acordo com aquilo que agora está inscrito na lei. O segundo patamar é o patamar da questão legal relativamente à adoção de crianças, e aí eu acho que isso é consensual e é relativamente pacífico. A preocupação com a prioridade a dar às crianças está acima de qualquer outra preocupação. Eu não me quero acreditar que, mesmo por questões táticas, algum daqueles deputados tenha eventualmente deixado para trás aquilo que deve ser a preocupação com as crianças que vão ser adotadas e as crianças que devem ter todo o carinho. O superior interesse da criança. O superior interesse da criança, que é uma boa expressão. Depois, um terceiro patamar, que é o patamar da matéria política, e essa é aquela que também está a contaminar toda esta discussão e que acabará também por deixar marcas dentro da própria coligação. Aqui PSD e CDS estão bastante mais distintos e distantes do que, eventualmente, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas neste momento desejariam. E para eles é sempre um quebra-cabeças considerar que a qualquer momento uma matéria como esta possa criar fraturas dentro dessa mesma coligação, porque aí já não estávamos apenas a discutir sobre CDS e PSD se entendem sobre esta matéria, é a própria coesão governamental que pode estar em risco, e nós sabemos que esta legislatura apenas chegará ao fim se Pedro Passos Coelho e Paulo Portas se entenderem em relação a todas as matérias, porque Cavaco Silva deixou muito claro, vai estar de olho neles em relação àquilo que é a consistência governativa. E a consistência governativa não diz respeito apenas às questões económicas ou à questão do resgate externo, diz também respeito àquilo que diariamente na Assembleia da República PSD e CDS entendem como sendo matérias de entendimento, mesmo que elas não estejam inscritas num projeto de governo como aquele que os dois assinaram logo no início da legislatura. Mas nesse sentido, tanto o PSD como o CDS-PP têm-se comportado muito bem. E acho que se vão continuar a comportar muito bem. Apanharam um susto, como se costuma dizer, no verão passado, quando da ameaça de demissão irrevogável de Paulo Portas, e a partir daí perceberam que esta coligação estaria condenada ao fracasso se não se entenderem diariamente. Perceberam nos olhos de Cavaco Silva, quando ele o chamou a Palácio de Belém para conversar sobre aquilo que era a consistência da coligação, que qualquer passo em falso seria o fim desta legislatura e seria a convocação de eleições antecipadas. Ora, isso não interessa a ninguém, eu diria até que não interessa ao próprio Partido Socialista, que neste momento prefere muito mais o desgaste da imagem do governo e o arrastar desta coligação até às eleições em 2015, onde, pelo menos do ponto de vista teórico, estarão criadas condições para a tal alternância de poder que, dizem depois o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, não é verdadeiramente a alternativa. Agora, a verdade é que para o Partido Socialista entrar agora para eleições antecipadas poderia até, em termos eleitorais, ser vantajoso, e eu creio que sim, isto é, também sou dos que acha que muito 2015... Muito provavelmente, mas também sou dos que acha que em 2015 o Partido Socialista terá a vida mais difícil do que tem agora em termos meramente eleitorais. Isto é, as sondagens indicam que os portugueses, apesar de considerarem que Portugal está pior agora do que estava antes da chegada da Troika, consideram que depois da saída da Troika Portugal poderá ficar melhor. E isto é um indício de como poderá haver alguma sensação de aprovação, nomeadamente se
for possível em termos orçamentais, por exemplo, baixar os impostos em 2015, como de resto alguns dirigentes do PSD e do CDS já começam a admitir. Agora, do ponto de vista governativo, o Partido Socialista sabe que este é o pior dos momentos, até porque chegar agora às eleições legislativas antecipadas seria chegar com um segundo resgate, que seria inevitável com essa mesma crise política. E nenhum primeiro-ministro quer chegar ao poder com um outro resgate. Se já foi difícil para Pedro Passos Coelho com o primeiro resgate, seria praticamente impossível, insustentável para António José Seguro com o segundo resgate. Isso no primeiro semestre deste ano, claro. 2014. E no segundo semestre de 2014, há aqui uma janela de oportunidade para eleições antecipadas ou não? Não, aí entra mais uma vez essa questão da coligação e esta questão deste referendo. Isso só aconteceria verdadeiramente se Pedro Passos Coelho e Paulo Portas não se entendessem. E eu diria que esse segundo semestre é o semestre onde esse entendimento, se já não foi conseguido no primeiro, não será conseguido no segundo. Mas tendo em conta que ele parece estar a ser conseguido no primeiro, basta olhar para as declarações de Paulo Portas no recente mais Congresso facilmente CDS. É conseguido no segundo. Exatamente, e basta olhar para esta moção que Pedro Passos Coelho leva ao Congresso agora em fevereiro, para se perceber que, na verdade, PSD e CDS já perceberam onde é que têm que se entender e o segundo semestre, desse ponto de vista, será até mais fácil, na medida em que levará à preparação de um orçamento de Estado para 2015, que, não, pelo menos para já, do que conhecemos, não será tão difícil como foi o para 2014. Vou aproveitar os minutos finais para ler aqui ainda mais 2 ou 3 e-mails. Da Ângela Silva: existem tantas mães que maltratam e abandonam os filhos, porque não 2 pessoas do mesmo sexo não podem dar um lar, uma boa vida, uma boa educação? Temos de pensar nas crianças. Bom dia. Vitor Ribeiro: trata-se de uma questão estruturante da sociedade e se há questão sobre a qual o povo e a sociedade se deve pronunciar, é esta. Vítor Ribeiro. E assim terminamos. Ricardo, obrigada pela tua participação na Antena Aberta hoje em Lisboa. Eu regresso à hora certa com todas as notícias.